Olá, boa tarde. Este é o 5º programa da série VVC. Meu nome é João Paulo Almeida, eu sou professor e sempre muito feliz de estar aqui com você, professor, com você, professora, trazendo sempre convidados e assuntos muito importantes e muito significativos nesse nosso momento, nesse nosso contexto atual. Quero lembrar para vocês, eu faço isso toda semana, que a VVC é uma plataforma online que oferece cuidado para o professor, não só da mente, da cognição, mas também alinhado com os cuidados da emoção do professor, do corpo, e tudo isso conectado a serviço do propósito. E este programa, esta série de programas da VVC, nasceu de um desejo da Secretaria de Estado de Educação, por meio da EFAP, de levar cuidado, acolhimento e atenção para o professor, para você, professora, nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. O nosso tema de hoje, o tema do nosso programa de hoje é os desafios do uso da tecnologia, das soluções tecnológicas. E nós temos hoje 2 convidados muito especiais, Francisco e o Renato. Quero começar dando boas-vindas para você, Francisco, pedindo para você se apresentar, professor de História da Rede Pública Estadual aqui de São Paulo. Francisco, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de receber você aqui hoje. Por favor, se apresenta para a nossa audiência, fala quem você é. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou o professor Francisco, da rede estadual, já há bastante tempo, e atualmente no ensino integral, lecionando História, Projeto de Vida, as eletivas, e agradeço muito o convite e o prazer de estar debatendo esses temas tão interessantes aqui. Obrigado, Francisco. Francisco já tinha me dito em privado que ele se reconhece mais sendo chamado de Chico. Então, ao longo do nosso programa, eu vou chamar ele de Chico. Renato, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui. É uma honra poder receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Por favor, se apresenta para a gente. Diga para a gente quem você é, o que você faz, Renato. Obrigado, João. Obrigado, Chico. Obrigado a todo mundo por esse convite. Bom, eu sou o Renato, eu sou sócio fundador da Camino Education. A Camino tem uma escola e uma plataforma que leva conteúdo digital de aprendizagem ativa para escolas no Brasil todo. Hoje a gente atende algumas dezenas de milhares de professores no Brasil. Antes disso, eu já tive na Somos Educação, cuidando de currículo, avaliação e qualidade educacional. Tive também uma atuação como consultor para gestão de políticas públicas em educação, junto à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, e órgãos internacionais como a Unesco. Eu participei lá na Unesco de uma série de pesquisas sobre plataformas digitais no Brasil e no mundo. Então, obrigado a vocês e vamos lá. Muito obrigado para vocês dois. Quero lembrar para você que está nos assistindo que toda terça-feira nós trazemos convidados e temas que são importantes e relevantes para essa realidade que a gente está enfrentando. E vou começar lembrando que 2 programas anteriores, teve um que nós já abordamos alguns aspectos de desafios de uso da tecnologia. Nós fizemos um levantamento, trouxemos um professor, uma aluna e também um especialista para fazermos um levantamento de como foi a primeira semana de aula remota, e teve um segundo programa que nós abordamos os desafios da convivência virtual. Esse terceiro programa, nessa linha de tentar cobrir todos os aspectos de desafios do uso da tecnologia e das soluções tecnológicas, quero começar dizendo que eu ouço há algum tempo que o século XXI é o século da tecnologia, que esse século já começou marcado e vai ser marcado por essa presença que já não tem como atenuar e nem retroceder. Nós usamos tecnologia e hoje a gente quer dar um mergulho sobre, além de tudo, o significado de tecnologia, o que é de verdade tecnologia também na nossa vida. Quero começar aqui perguntando para o Chico. Chico, como foi para você, na sua experiência, como professor de História, fazer essas adequações das aulas remotas, ter que se apropriar de um tanto de conhecimento de ferramentas que você não tinha intimidade? Conta para a gente como que foi e como que está sendo a tua experiência. No começo, tudo é um susto, né? Tudo pega a gente meio de surpresa, a gente nunca acha que vai precisar se apoiar quase que totalmente sobre alguma ferramenta, sobre algum tipo de recurso. Como nós lançamos mão de vários recursos, e o melhor deles e o maior somos nós mesmos, né? Nossa voz, a nossa fala,
à primeira vista fica uma coisa estranha, né? Agora eu vou dar aula remotamente, eu não vou ver mais as reações do meu aluno do outro lado, aquele jogo do olhar que a gente tem na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, uma certa tranquilidade, porque quando a gente faz parte de uma equipe que já está preparada para algumas eventualidades e que já vem se preparando para esse atendimento remoto, inclusive alunos que têm necessidade em todos os tempos, todas as épocas, a gente fica com uma certa tranquilidade quando sente esse apoio, né, da equipe. Mas vir para casa, trazer o material e começar a pensar numa nova linguagem, numa nova forma de comunicação com o seu público, com seus alunos, é um susto, mas ao mesmo tempo incentivador, bastante motivador também da superação, de conseguir lidar com essa tecnologia, no mesmo nível até que os alunos, né, ou a ponto de ensiná-los também alguns caminhos, mas com bastante tranquilidade quando a gente pensa que é toda uma rede, que é todo um grupo imenso, todo um país que está nessa situação, um mundo, na verdade, não só o país, mas que a nossa rede é muito grande e que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo e tendo que lançar a mão das mesmas tecnologias, das mesmas ferramentas, um ensinando o outro, um apoiando o outro, que eu acho que é a melhor forma de se trabalhar sempre. Muito bem, Renato, o que é que lhe ocorre ouvindo esse relato do nosso querido Chico? Eu acho que o maior desafio que a gente tem nesse momento é olhar a tecnologia por um outro prisma, né? No geral, a gente olha a tecnologia como a bala de prata do momento, né? E vários foram os momentos da tecnologia que ela ia revolucionar, ia conseguir mudar a lógica da escola e etc. Eu acho que aqui, achei curioso, esses dias a gente compartilhou e discutiu a pesquisa do Instituto Península, né, falando sobre o que é o professor nesse momento que a gente está vivendo. E 70% dos professores se sentem ansiosos, 40% se sentem cansados. E eu acho que isso vai além da tecnologia, além das soluções digitais. A gente precisa de processos que vão desde da secretaria, na relação com as diretorias de ensino, na relação com as diretorias das escolas, e dessas com os professores e as equipes para a gente conseguir conversar. Acho que a coisa mais importante, isso que o Chico acabou de comentar, nesse momento que é de ansiedade e cansaço, acho, para todo mundo, porque a gente está vivendo uma coisa sui generis, né, que a gente nunca imaginou que ia viver, mas em especial para o professor, a gente precisa de suporte e canal para conversar. Então, acho super interessante a iniciativa, por exemplo, da Secretaria de Estado, do Centro de Mídias, de fazer aplicativos especiais para o professor poder atuar nesse momento com os alunos. E acho também importante que as escolas estabeleçam esses fóruns de troca entre professores, entre coordenação e diretoria, para poder trocar. Professor aprende com professor. Então, acho que essa troca é fundamental em vários níveis, assim, no nível de como que eu mexo no aplicativo do Centro de Mídias, até como que eu estou me sentindo e que recursos que eu vou usar para dar minha aula e para dar uma dinâmica mais envolvente, mais engajante nesse momento, que é muito estranho. Muito bem, Renato. Inclusive, tem um aspecto da tua fala que eu quero só reforçar, que é justamente esse cuidado aqui do Centro de Mídias de tentar todo dia fazer a melhor programação e levar as melhores informações para os professores. A gente que está aqui toda semana, a gente vê a dedicação dos profissionais daqui, todo mundo vem no sistema de rodízio, se dedica para levar a melhor programação. É óbvio que nesse processo, nesse percurso, a gente tem muita coisa que vai percebendo que precisa ser aprimorado, que precisa ser melhorado. Mas tem uma equipe muito dedicada aqui, tentando levar e criar as melhores condições para que este período seja vivenciado, tentando mitigar todos os desconfortos inerentes a tudo isso. Então, só fazer aqui esse reforço, esse agradecimento a todos os profissionais aqui do Centro de Mídias e da EFAP. Francisco, eu sei que você já falou um pouco sobre isso na pergunta anterior, mas eu queria agora, Chico, né? Queria agora dar uma esmiuçada melhor, que é o seguinte, particularmente para você, quero perguntar se você já tinha intimidade com soluções tecnológicas, se você já se considera um nativo digital, e se não, como que foi, como que tem sido
as suas adequações e customizações para a sua aula. E como que você tem se sentido com isso, com todas essas novas ferramentas que você tem que se apropriar, e também qual a sua percepção em relação aos seus colegas, também tentando se adaptar a esse novo momento? Eu poderia dizer que eu não sou um analfabeto total nas tecnologias, né? Eu gosto, eu sou interessado, eu sou curioso, e a nossa equipe lá na escola, os gestores sempre incentivaram muito o uso das tecnologias que nós temos à mão, né? E temos algumas no dia a dia. Então, uma preocupação da escola, por exemplo, quando nós saímos, né, para o distanciamento social, para trabalhar remotamente, foi municiar esses professores com algum recurso, né? Os professores que, eventualmente, naquele momento não estavam com algum equipamento, de utilizar o equipamento que nós utilizamos na escola, no dia a dia, disponibilizar isso, garantir isso, foi uma preocupação. Então, como eu tenho essa familiaridade, né, relativa aí com as tecnologias, eu achei interessante esse estímulo, né? Se bem que, com o tempo, a gente vai percebendo que a nossa primeira matéria, que nós vamos ensinar aos alunos, na verdade, o uso de algumas tecnologias, como você falou, como acessar o aplicativo, onde ver as aulas quando o aplicativo não funcionar ou quando a conexão não for possível. Então, a nossa primeira matéria, na primeira semana, nos primeiros tempos do distanciamento, foi ensinar algo que não é a nossa matéria. Então, é aprender junto com o aluno, acessar esses caminhos para poder trabalhar, né? E a customização, que você chama, que eu acho ótimo o termo, realmente é isso que acontece. Nesse momento, cada professor está trabalhando com seus recursos pessoais, com a sua criatividade, com a forma que se sente mais seguro, alguns gravando vídeos, postando explicações, outros já não se sentem seguros nesse sentido, então eles gravam áudio, ou só colocam a atividade explicada mesmo, e tem funcionado, né? O que é interessante perceber é que mesmo nessa situação, nesse momento, vale totalmente o recurso de cada um, o jeito de cada um, né? O toque de cada um. É isso que vai levar a uma comunicação também com o aluno. Ele conhece os professores, ele conhece as qualidades e as características de cada professor. Então, manter essa comunicação é uma coisa muito importante, à distância. E eu me preocupei particularmente, customizando da minha forma, em me comunicar através de vídeo. Eu fiz essa opção, eu vou gravar pequenos vídeos de 5, 10, 15 minutos, junto com a orientação da atividade, para que o aluno me veja, né? Para que ele veja onde eu estou, que eu também estou aqui cerceado de uma certa forma, mas que eu estou municiado de todos os meus recursos, meus livros, o meu universo aqui. Eu acho que isso causa uma empatia, né, com o aluno, e causa também uma identificação mesmo, né? De que, olha, estamos todos aqui, cada um no seu pedaço, mas estamos nos comunicando. Então, essa customização acho que é o segredo, talvez, de cada professor tentar buscar e tentar entender qual é a linguagem dele e a forma que ele chega melhor no aluno. Muito bem, Chico. Renato, vou pedir também para você comentar a fala do Chico, mas eu quero colocar aqui um outro nível de complexidade, que é o seguinte: eu já ouvi você falar sobre tecnologia muito bem em alguma outra palestra que você fez, e eu gosto particularmente da definição que você dá sobre tecnologia, porque normalmente quando a gente ouve falar de tecnologia, e utilizando aqui esse contexto, esse recorte de educação, a maioria de nós imagina um computador, imagina que é acesso e domínio ali dessas questões de computador, de internet. E você tem uma fala que eu gosto muito sobre tecnologia. Quero pedir, então, que além que você comentar a fala do Chico, que você me dê de novo, repita aqui a definição de tecnologia e, se possível, fazendo um pouco essa diferenciação de tecnologia e de soluções tecnológicas. Por favor. Hoje eu estava na preparação para esse nosso papo, eu coloquei no Google definição de tecnologia justamente para enriquecer essa discussão. E é engraçado que vem 3 definições e as 2 primeiras são as que para mim fazem mais sentido e a terceira é a menos importante, eu já vou comentar ela. E as 2 primeiras tratam de método, instrumento, tecnologia é forma de fazer. Então, se a gente olhar, assim, o lápis é tecnologia, a lousa é tecnologia,
o conjunto de métodos e metodologias didáticas que a gente utiliza são tecnologias. E a terceira definição, que é a menos importante, é de tecnologia no sentido do moderno, do inovador. E eu acho que a gente tem um vício aqui no Brasil que é esse, acho que é uma responsabilidade de nós gestores de redes, gestores de escola, é uma responsabilidade a gente não cair nesse lugar de achar tecnologia como sinônimo de inovação e transformação. Não tem bala de prata, e se a gente encara a tecnologia por essa perspectiva, a gente corre um risco grande de colocar uma carga no professor que gera ansiedade, que gera esse cansaço, que é de o professor ficar apagado do processo, né? A função da tecnologia como instrumento, meio, ferramenta, é de empoderar o professor para ele fazer o trabalho dele de uma maneira melhor, mais completa, mais complexa no mundo interconectado que a gente vive, né? Você pega o livro, por exemplo, que a gente está acostumado a usar, versus plataformas de conteúdo e recursos digitais, que tem muitas por aí, a riqueza que essas plataformas dão em termos de atualização de conteúdo, volume, tipos de conteúdo, isso que o Chico estava falando, né? É responsabilidade dele, do professor, compor a experiência dos alunos. Uma coisa é a gente dar os meios para essa comunicação acontecer. Outra coisa é a gente dar esses recursos para que essa interação aconteça da melhor forma. Então, quando o Chico fala, né, a responsabilidade é minha, eu estou aqui com os meus recursos, é exatamente isso. A tecnologia digital também pode ajudar bastante em municiar, empoderar o professor e dar repertório para o professor para ele fazer uma dinâmica muito mais alinhada ao que os alunos estão acostumados a viver, porque os alunos, sim, estão no mundo digital de maneira muito mais presente do que nós, da geração anterior a eles, estivemos quando a gente tinha a idade deles. Então, acho que esse é um ponto importante e, nesse sentido, as soluções digitais são essas pequenas soluções, esses instrumentos muito práticos orientados para cada problema. Acho que tem um último comentário importante, que é muito fácil e muito arriscado, da perspectiva do gestor, público ou privado, bolar essas soluções sem ouvir o usuário lá na ponta, né? Aí não é uma solução, é alguma coisa que vai ser imposta ao professor. E acho que nos últimos anos a gente viveu isso, né? A época da lousa digital, depois a época agora mais recente, todo mundo fala do Maker Lab, e o professor fica tendo que administrar essas expectativas todas. Acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer é como que eu estou ouvindo meu professor, como que eu estou ouvindo meu aluno, para criar uma solução digital aí sim que vai ajudá-lo a resolver os desafios que ele tem. Muito bem, eu concordo com essa tua fala, Renato. Para mim tem muito sentido quando inclusive você traz isso na sua fala, desse cuidado na concepção dessa solução e na implementação. De novo, tem desafios, mas também são inerentes de tudo que é novo, de tudo que é uma tentativa de a gente encontrar meios para facilitar o nosso caminho. Renato, quero continuar contigo perguntando o seguinte: de percepção, assim, no nosso dia a dia como professor, nas escolas, a gente tem uma percepção que gera um sofrimento quando você fala de tecnologia, ou então quando você fala a palavra plataforma, já tem gente que fala, não, afasta de mim esse cálice, né? Muita gente tem medo, e tudo bem, tem receio. Eu quero perguntar se você tem algum tipo de suspeita se existe algum tipo de receio maior em relação à tecnologia por parte de um grupo de pessoas que não têm intimidade se você teria algumas dicas da tua experiência em desenvolver plataformas de educação, algumas dicas práticas que esses professores poderiam pensar, refletir e utilizar para dar uma atenuada nesse sofrimento, nessa angústia, nesse momento. Sim, eu acho que a causa desse sofrimento está na resposta anterior que eu trouxe, que é essa grande expectativa em cima da tecnologia, como agora a gente chegou lá e isso vai resolver tudo. E o professor sabe que não é assim. O professor tem um currículo a cobrir, ele tem uma avaliação a fazer, ele tem uma dinâmica toda com os alunos a mediar, e ele tem recursos para
ter que organizar e trazer para dentro da dinâmica da aula, né? E agora não só da sala de aula, mas dessa aula à distância que a gente tem. E acho que isso tudo compõe, essa grande expectativa em cima da tecnologia, compõe essa ansiedade e esse medo do professor. E para falar especificamente de ansiedade, medo e esse cansaço, que essa pesquisa que eu comentei apontam, eu acho que assim, tem algumas ferramentas as mais simples que a gente pode colocar em prática e pode começar a utilizar para ajudar nisso. Primeiríssima coisa que eu comecei a fazer quando eu entrei em quarentena foi fazer uma agenda minha muito organizada no meu celular de o que eu vou fazer a cada dia da minha semana. Então, assim, eu preciso separar um momento para acordar, para tomar café, para cuidar de mim. Preciso ter um momento que eu vou começar a trabalhar e preciso garantir dentro desse meu dia aqueles momentos em que eu vou fazer coisas para mim, que eu vou descansar, né? Acho que o professor já é muito demandado, são muitas demandas para gerir, e se nesse momento a gente não consegue cuidar da gente, a gente está numa rota muito, muito ruim e pouco saudável. Esse é um aspecto da organização. Tem um outro aspecto mais emocional, né? Já que a gente está falando de ansiedade, a pesquisa também aponta a preocupação dos professores com a sua saúde mental. Acho que tem sim ferramentas digitais que ajudam a gente nisso. Tem aplicativos, tem um aplicativo, por exemplo, que eu já usei que chama Singulo com C no começo, que lá você coloca como que você está se sentindo dia a dia e você vê ao longo da semana, poxa, essa semana eu estive mais para baixo, eu estive mais ansioso e tal. Então, acho que são essas ferramentas também de tecnologia digital que podem ajudar a gente. Além, é claro, e nada disso que eu falei substitui a interação, que foi o que eu falei na minha primeira intervenção. A gente precisa poder conversar, né? E conversar com os nossos pares, os nossos professores, como vocês estão se sentindo, essa semana foi difícil, o que vocês estão fazendo para resolver, e falar sobre o que a gente está sentindo, eu acho que é fundamental. Isso tudo que eu falei dentro da dimensão da organização e do autocuidado, digamos assim. Mas acho que tem, num lado mais objetivo, algumas sugestões, sim, que eu trago de plataformas, para falar o nome do monstro aí, plataformas que ajudam a gente, acho que nesse lugar que o Chico apontou, que são dos recursos para a gente usar, recursos digitais para a gente usar com os alunos. Então, por exemplo, uma delas é a Relia, que é de recursos educacionais com licenças abertas, relia.org.br, que tem vídeo, foto, tem plano de aula, que todo mundo pode usar, e já que a gente está circulando e está interagindo com os nossos alunos no meio digital, é super simples você pegar um link e compartilhar com os alunos. Claro que tem a plataforma do MEC, acho que bastante gente conhece, que é a plataforma integrada, .mec.gov.br, que também tem muitos recursos, e a Currículo Mais do Estado de São Paulo, né? E, finalmente, a Escola Digital. Então, todas essas que eu falei, acho que elas se compõem nas plataformas, nos aplicativos que o Centro de Mídias fez, que são plataformas que dão recursos, objetos digitais que a gente pode utilizar com os alunos para interagir melhor nesse mundo digital que agora a gente está forçado a interagir. Muito bem, muitas dicas boas. Eu já fiquei aqui de olho nessas dicas, Renato. Chico, quero pedir para você comentar, por favor, a fala do Renato. O que você achou dessas dicas? Eu gostei de todas, Chico. Eu também gostei, anotei aqui dicas todas são bem-vindas, né? O que eu vou fazer depois do meu trabalho é ver o que eu consigo dominar, o que eu consigo lançar a mão, o que se identifica comigo, o que parece comigo, o que vai me servir segundo os meus objetivos, né? Mas o Renato falou dessa questão da ansiedade, do medo e do cansaço, que são sensações, sentimentos muito conhecidos dos professores, de vários outros profissionais, mas dos professores também, e que eu acho que tem uma causa, um incômodo inicial da situação toda, que é quando você é tirado do seu lugar de conforto, né? Que seria, no nosso caso, a sala de aula, e colocado na situação também de aprendiz, juntamente com o aluno. Então, eu vou para minha casa, continuo sendo professor, mas também sou aprendiz de toda uma situação, de toda uma gama de recursos que muitas vezes eu não domino, né?
Mas das dicas do Renato, a questão dos sites, né, do Relia, tudo isso é muito interessante. Nesse momento, os professores têm utilizado muitas coisas que, de repente, ele nunca precisou. Então, a gente está criando todo um acervo aqui de links, né, que são colocados para o aluno também ter acesso e a troca entre os professores, e essas dicas todas são fundamentais. Mas eu acho que quando eu penso nessas sensações todas de desconforto, e penso que também quando eu estou no presencial eu tenho essas mesmas sensações, a questão é como é que eu resolvo isso? E como é que eu resolvo, como é que eu encaminho isso tudo? Eu acho que o Renato falou uma coisa importantíssima, que é a questão da rotina. É uma palavra que é desgastada e que tem uma conotação toda negativa, né? A questão da rotina massacrante, a rotina cansativa, igual, monótona, que nesse momento ela pode ser um dispositivo muito interessante, porque ela organiza o trabalho do dia, ela prioriza a pessoa, ao mesmo tempo ela precisa priorizar a pessoa, e ela me dá uma segurança de que eu sei o que vai acontecer nesse dia, né? Eu sei que eu preciso levantar às 7h30 da manhã, ou antes, logicamente, para ver as aulas do sexto ano, junto com os meus alunos. Então, esse é o meu compromisso inicial. Aí depois eu vou ter as reuniões, depois eu vou ter o momento de trabalhar sozinho, vou ter as interações com a minha equipe. Então, é importantíssima essa agenda que o Renato citou, a questão de que ele tem a rotina, todo mundo precisa ter a rotina, e quem não tem a rotina, eu acho que se perde. Acho que nesses 2 meses, os momentos mais angustiantes da minha existência foram os momentos que eu estive sozinho e os momentos que eu não tinha rotina. Eu não estava preocupado com a rotina. Eu estava de férias, foram 15 dias ali, 2 semanas que eu estava de férias. Tinha, sim, um estudo, tinha toda uma coisa que o professor está habituado, mas eu não precisava cumprir em determinado horário. Aí, de repente, eu estava almoçando às 5 da tarde, eu estava tomando café às 2, eu levantava e não estava muito preocupado, mas, ao mesmo tempo que eu não estava preocupado com uma função que tinha que ser cumprida já, eu também estava nervoso porque eu queria algum norte, eu queria uma direção. Então, com o trabalho, a criação da formação e a criação da rotina ficam mais fáceis. Mas quando a gente está sozinho, por conta, é muito mais angustiante, na minha opinião. Foram os momentos que eu mais recorri aos amigos e, enfim, e acabei buscando uma interação pessoal e social através das redes também. Muito bem, eu não quero encerrar o nosso bate-papo, eu vou entrar agora nas perguntas. Já chegou aqui uma pergunta, Renato, eu vou começar com você. Chegou uma pergunta da professora Cristina, que pergunta o seguinte: você acha que os professores mais velhos, eu vou pedir aqui para a Cristina uma licença para eu dizer, Cristina, mais experientes. Você acha que professores mais experientes como eu têm as mesmas condições de aprender a usar a tecnologia do que os professores mais novos? Com certeza, com toda certeza. Ao a gente fazer, assim, eu já participei de alguns processos de desenvolvimento de plataforma, e as boas plataformas são desenvolvidas olhando para o usuário, e todos os usuários, todo tipo de usuário, todo perfil de usuário. Usuário da escola pública, da escola privada, o usuário mais experiente, menos experiente, mais velho, mais novo. Com certeza, né? Você vê a própria plataforma do Centro de Mídias, os 2 aplicativos, eu tenho toda certeza que eles foram pensados também olhando para isso. Ou mesmo essas plataformas que eu indiquei agora, que eu sugeri, acho que não tem nenhuma limitação nesse sentido. Acho que tem, sim, um desafio institucional, mas que não passa pela idade das pessoas. Acho que passa por um desafio da instituição, de quem está fazendo a gestão, de fazer formação. E a formação, ela precisa ser a formação inicial de apresentação e uma formação continuada e muito inserida. Quando eu falo formação inserida, é assim, rotina de semanal, por exemplo, é o que a gente está fazendo lá na nossa escola. Toda semana, sentar com os professores, e aí, como é que foi? Como é que foi a interação no nível técnico com a plataforma? Como é que foi no nível pedagógico? E como é que você está? Esse aspecto socioemocional, digamos assim, do nosso estar enquanto professor.
Então, com certeza, acho que todo mundo pode, todo mundo consegue. E sim, acho que todo mundo precisa de apoio da gestão da escola, da diretoria, de onde for, para conseguir colocar isso em prática. Muito bem, Chico. O que que você pensa da dúvida da nossa professora Cristina? Eu penso que ainda bem que temos professores de todas as idades, de todas as experiências. No nosso grupo, na nossa equipe também, na escola nós temos. Isso é riquíssimo e as pessoas têm tirado de letra, assim, têm se adaptado muito bem às situações todas de aplicativo, de interações, de meetings, né? Enfim, à distância. E a gente tem visto esse movimento muito rico, né? Eu concordo com o Renato, eu acho que todas as pessoas são capazes, né, de acompanhar esse movimento, e lembrando que essa formação continuada não poderia ter sido esquecida nunca, né? Ela vem acontecendo já há muito tempo, esse incentivo ao uso das tecnologias na rede pública, ele é antigo, né? Essa vontade, aí de repente existe a necessidade, aí eu vou ter que me virar, eu vou ter que me adaptar. Mas tem as pessoas que se identificam mais, as que se identificam menos, que dominam mais ou menos, mas eu acho que todo mundo tem que se desafiar nesse sentido. Claro que o limite de cada um, onde cada um vai chegar, talvez seja diferente, mas precisa tentar, precisa procurar se adaptar a essa situação, a esse movimento atual. Meninos, vou ler para vocês o comentário que chegou da professora que está vendo o nosso bate-papo, a Elisa Moreira. Ela diz o seguinte: acho muito interessante sua fala nesta questão da organização dos horários, tempos, planejamento, pois neste modelo de aula remota, nesse modelo está absorvendo completamente o nosso tempo e dos alunos. Então, realmente priorizar mesmo. Nós, professores, estamos em alguns momentos sendo absorvidos por tantas informações e adaptações. A sua fala, Renato, nos dá um alento para essas priorizações. Obrigada, pois foi de valia. Acalmou. Obrigado pelo comentário, Elisa. Mandem comentários para a gente sobre temas que vocês querem nos próximos encontros às terças. A gente vai estar sempre trazendo professores e os melhores especialistas para comentar e para dar dicas práticas para esse momento que a gente está vivendo. Próxima pergunta, eu vou começar com o Francisco. Chico, chegou uma pergunta aqui do Ricardo que diz o seguinte: eu, pessoalmente, acho muito errado usar a tecnologia como fim, uma aula para o aluno jogar e não aprender nada, como eu já vi muitas. Acho que a tecnologia tem que ser um meio, usar o Google Docs para criar um texto que não apenas pode ser editado e guardar a memória dessas versões, como fazer isso colaborativamente. Você acha que essa discussão de finalidade está posta? Acho ela muito importante. Só lembrando, Francisco, que essa pergunta está associada a um comentário que nós fizemos lá no início sobre tecnologia ser meio e não fim. Eu acho totalmente que a tecnologia é um meio, é um só dentre muitos meios. E nada é um fim, né? A minha aula também não é um fim. O aluno continua aprendendo depois, ele pode me trazer um complemento, uma dúvida que me instiga também a pesquisar mais profundamente alguma questão, mas jamais um fim. Eu acho que a discussão está posta, está super posta, é super pertinente o professor fazer o comentário e jogar isso para todo mundo que esteja assistindo, para pensar nessa questão de não aceitar e de não adotar a tecnologia como um fim, porque ela não vai resolver as suas questões, ela não vai garantir a aprendizagem dos alunos. É a mediação do professor, através do uso das tecnologias, que vai garantir alguma aprendizagem ou a aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que precisa ter essa tranquilidade de não achar que porque eu não domino uma tecnologia, porque eu não dou conta daquilo tudo, que eu não vou conseguir, né? Mas eu acho que, pensando em tecnologia, novamente, eu sou historiador, então a nossa definição de tecnologia é uma pedra, é tecnologia, uma ferramenta rústica, tosca, ela garante a predominância de uma espécie sobre a outra e a sobrevivência de uma vertente de hominídeos, enfim. Então, tecnologia é tudo, né? É absolutamente tudo.
Então, sempre vai ser um meio, porque eu tenho um aluno que vai se identificar muito com o documento escrito, com o documento do Word, com o Docs. E eu tenho outro que vai arrasar, ele vai entrar nas aulas, ele vai interagir, ele vai buscar depois para rever o que ele não conseguiu entender. Então, eu tenho todos os perfis de alunos e eu preciso pensar nisso e tentar atingir uma gama maior possível de alunos. E eu tenho todos os perfis de professor também. Então, nenhum instrumento, nenhum recurso, seja ele o livro, seja o computador, pode e precisa ser encarado como um fim. Eu acho que o fim limita tudo, né? O fim limita a criatividade, limita a minha capacidade de inovação, limita a minha capacidade de contribuir, inclusive. Obrigado, Chico. Renato, próxima pergunta, acredito que vai ser a nossa última. Estamos chegando no final do nosso programa. Para você, Renato, da professora Maria Cecília. Você acha que no retorno às aulas e os avanços que conseguimos no uso da tecnologia agora, se isso será incorporado na rotina da sala de aula ou vamos voltar ao pouco protagonismo que ela sempre teve? Não, acho que com certeza a gente vai ter um impacto importante disso e acho que esse impacto vai em alguns sentidos. O primeiro deles é desse repertório de conteúdos, recursos que estão aí na rede que a gente pode usar. Acho que os professores que estão agora forçados a interagir dessa forma vão com o tempo perceber que isso pode ser muito bacana, pode ser muito legal. Então é muito repertório. Acho que nesse sentido tem esse impacto. Acho que tem outros impactos possíveis de ir familiarizando o professor com essa linguagem, né? A gente falou aqui de comunicação e falou um pouco de conteúdo. Tem outras dimensões da experiência didática, pedagógica, que pode ser enriquecida pelas ferramentas digitais. Avaliação, que hoje professores estão começando a fazer por Google Forms, lá dentro do Google, das soluções do Google, por exemplo. Então, tem outras plataformas especializadas em avaliação. Formação de professor, né? A gente já tem esse espaço mesmo, é um espaço formativo que a gente está vivendo aqui, ou então nos aplicativos lá do Centro de Mídias tem os espaços de formação. Então, acho que agora começa a abrir o nosso olhar para o que as tecnologias digitais, as soluções digitais podem trazer para a gente, e acho que os professores vão com certeza levar isso para a sala de aula. Muito bem, vamos começar agora com as nossas considerações finais sobre esse tema de hoje, o desafio do uso das tecnologias. Quero começar contigo, Chico. Suas considerações finais sobre o nosso tema. Já? Já, não passa rápido. Eu já propus aqui de um dia nós ficarmos 24 horas só recebendo convidados aqui. Então, o que eu teria para dizer, aproveitando esse espaço aqui tão rico, até remetendo a uma situação de comunicação com os pais, que eu tenho tido muito ativas agora ultimamente, com alunos e pais em grupos de WhatsApp, para orientar coisas que não ficam claras lá na plataforma. Uma mãe de manhã desesperada, porque o filho não conseguiu acessar o aplicativo, desconectou, ele teve que, enfim, não conseguiu, aí está passando tempo, perdendo a aula, e ela ali no grupo, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Até que eu falei, mãe, calma, calma, respira, o mundo não vai acabar hoje, eu acho, há a possibilidade dele ver isso depois, a gente orienta, pede para ele no Facebook, se não conseguir, manda ele fazer uma atividade que já foi colocada ontem, né? Porque ela queria ocupar o menino, ela não queria que deixasse parecer que não tinha nada para fazer naquele momento. Enfim, esse desespero momentâneo que a gente tem visto todos os dias, que o professor também pode ter em algum momento, quando ele é cobrado. E aí eu teria a dizer que, nesse momento, João, o terrorismo não cabe, né? Sabe? O terrorismo da cobrança, talvez o terrorismo da tarefa que tem que estar ali naquele minuto. Eu acho que a flexibilidade, a gente está se mostrando muito flexível nesse momento. São muitos professores, não são poucos. Eu acho que a grande maioria vai tirar de letra, alguns vão pedir ajuda e a gente vai ajudar, mas eu acho que o terrorismo não pode, sabe? Essa coisa de se sentir cobrado e de forçar a barra também lá na outra ponta. Nem eu para com o meu aluno também, né?
de ser flexível nos prazos, de ser flexível nas incompreensões e nas impossibilidades que cada um tem em cada momento. Eu acho que as equipes têm que ser cada vez mais humanas no sentido de entender essa flexibilidade, porque afinal de contas eu estou disponibilizando muito, né, a minha imagem, os meus conhecimentos, além do que talvez eu precisaria levar para a sala de aula. Eu estou disponibilizando um equipamento, eu estou abrindo a minha casa para as pessoas verem um pedacinho, um cantinho dela. Isso é muito sério e é muita coisa o que a gente está doando nesse momento, né? E obviamente todo mundo está fazendo isso por conta de um objetivo comum, que é garantir a aprendizagem do aluno. Foi para isso que eu estudei, foi esse o compromisso que eu assumi há 30 anos, quase, e eu preciso cumprir isso de alguma forma. Mas de não se sentir angustiado de que eu não consigo, eu não posso, eu vou ser reprovado ou cobrado por alguma coisa, de uma maneira mais violenta, né? Eu acho que a violência, ela não cabe muito nesse momento, ela precisa ser, todo mundo precisa ser flexível, né? Em todas as pontas, todos os níveis. Obrigado, Chico. Renato, com você, suas considerações finais, por favor. Meu primeiro comentário é de agradecimento aos professores da rede que estão aí todos os dias fazendo um super esforço para levar para os alunos deles, abrir a porta da casa deles, como o Chico falou, para continuar minimamente dentro do possível essa profissão de fé, no bom sentido da profissão de fé, né, desse lugar que a gente acredita e que a gente quer continuar acreditando que é educação. Então, obrigado a vocês, porque com certeza tem muita gente sendo tocada por isso, óbvio, em primeiro lugar, os alunos. Um segundo comentário é esse reconhecimento de contexto, né? Não é só... Toda vez que eu me pego em momentos que eu estou mais ansioso ou preocupado, eu penso nisso, assim, não sou só eu. E não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil, o mundo inteiro está vivendo isso. É uma coisa completamente inesperada, louca, uma coisa que a gente não sabia que poderia acontecer. Então, acho que a gente tem que baixar a nossa preocupação nesse sentido, e a melhor forma que eu encontro, por isso que eu fiz a sugestão da agenda, a melhor forma que eu encontro nesses momentos é de organizar, bom, o que dá para fazer então? É claro, né, na apresentação da pesquisa que a gente comentou lá no Estadão, fala sobre isso, assim, como a opinião de alguns professores de que, bom, isso não é a educação que eu achava que deveria ser. É verdade, não é. A interação é fundamental, a interação ao vivo, a gente está lá junto com os alunos é fundamental. Isso vai voltar, né? Acho que essa mensagem da gente ter na nossa cabeça, de que a gente vai voltar para isso em algum momento, e paciência, organização de tempo, organização de atividades, e a gente consegue. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito obrigado, é sempre uma honra para mim estar aqui toda terça-feira nos estúdios do Centro de Mídias da EFAP, trazendo os melhores convidados para discutir com você, professor, professora, várias dimensões e aspectos desse desafio que nós estamos vivendo agora. Quero agradecer, Renato, muito a você por ter aceitado o convite. Eu sei como você é muito ocupado. Obrigado mesmo por ter topado vir aqui. Francisco, muito obrigado. Eu sei que você está com uma rotina também cheia de atividades por conta desse novo formato de aulas. Muito obrigado. Lembrar para você que está nos assistindo que toda terça-feira nós temos esse encontro aqui às 15h30, dessa parceria tão bonita entre a EFAP e a VVC, levando e criando um espaço de acolhimento e de conversa e de reflexão junto com você, professor, professora. Desde o primeiro programa eu tenho dito, Renato e Chico, que por eu ser professor, a minha primeira formação de letras, português, de literatura, eu sempre no final de cada programa escolho um trecho de uma poesia que me ajuda nesse processo que eu estou vivendo também, a alimentar um pouco a minha alma, me dar condições de interpretar de outra maneira. Então, o trecho que eu quero dividir com vocês, Francisco, Renato, quem está nos assistindo, a equipe toda aqui do Centro de Mídias, é de uma das poesias mais bonitas que eu acho da língua portuguesa, que é do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande
não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mão dadas. Então, finalizando em homenagem ao Drummond, vamos todos de mão dadas, que juntos a gente vai conseguir se amparar e se acolher. Obrigado, Renato, obrigado, Chico, obrigado a todos vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.